Capítulo 2. Mendigos do castelo ou príncipes do palácio, você sempre vai reproduzir ao seu redor o ambiente que cultiva dentro de si. Sofrendo a perda nos meses seguintes ao meu encontro com Nancy, descobri que as raízes da mentalidade escrava poderiam ser rastreadas por todo o caminho de volta à minha concepção. As circunstâncias do meu nascimento e da minha educação me levaram a acreditar em mentiras sobre mim mesmo que me afastaram da realidade da minha identidade em Cristo. Minha mãe liderava as líderes de torcida do ensino médio, meu pai era estrela dentre os jogadores de futebol quando eles se apaixonaram um pelo outro. Foi um caso de amor de conto de fadas até que minha mãe ficou grávida de mim fora do casamento. Era a década de 1950, época em que a sociedade via a imoralidade com olhos muito piores que hoje. Quando meu avô, pai da minha mãe, descobriu que ela estava grávida, renegou tanto a minha mãe quanto meu pai, apesar de eles terem fugido e casado antes de eu nascer. Um ano depois, meu pai surpreendeu meu avô surgindo na porta dos fundos de sua casa. Antes de o meu avô ter a chance de mandá-lo embora, meu pai caiu de joelhos e implorou por seu perdão. Meu avô o perdoou naquela manhã, mas nenhum deles sabia do desastre que viria em breve. 2 anos mais tarde, apenas um ano após a minha irmã nascer, meu pai estava pescando quando uma enorme tempestade veio de repente e virou o barco. Meu pai salvou meu tio, levando para a margem, e depois voltou para recuperar o barco. Ele nunca mais voltou. Meu pai se afogou naquela noite tempestuosa em 1958. Naquela mesma noite, uma equipe de busca e salvamento foi organizada para encontrar meu pai. Por volta da meia-noite, meu avô o retirou da parte inferior da represa Anderson. A minha vida e a vida da minha família foram mudadas para sempre. A morte do meu pai criou um profundo sentimento de perda e de medo do abandono em minha alma. Logicamente, crianças de 3 anos de idade não entendem qual é o significado da palavra morte. Tudo que sabia era que ele tinha ido embora e eu temia que minha mãe viesse a ser a próxima. Por muitos anos depois disso, levantava-me várias vezes ao longo da noite e andava até o quarto da minha mãe, verificando se ela ainda estava lá. Anos mais tarde, ela me disse que frequentemente acordava e me encontrava em pé ao lado da sua cama, apenas olhando para ela. Da tragédia ao lixo, minha mãe se casou de novo 2 vezes. Nosso primeiro padrasto entrou em nossas vidas quando eu tinha 5 anos de idade. Ele deixou claro para minha irmã e para mim que ele se casou com a minha mãe, e nós éramos apenas a bagagem que veio junto com o prêmio. Para piorar a situação, ele era um alcoólatra violento. A brutalidade tornou-se um modo de vida para nós. As regras de casa para a sobrevivência eram: calem a boca e fiquem fora do caminho. Meu padrasto costumava dizer: crianças são para serem vistas, não ouvidas. Seu ponto era claro: você não é importante, ninguém se preocupa com você, e ninguém dá a mínima para o que você pensa. Mesmo quando ficávamos fora de problemas, ainda não sabíamos com que tipo de humor ele estaria. Uma vez, enquanto estava bêbado, ele me segurou com uma mão, puxou minha calça para baixo e começou a me bater com a fivela do cinto. O sangue começou a correr por ambas as minhas pernas. Minha mãe, gritando e chorando, finalmente conseguiu me levar para longe dele. Além de ser fisicamente abusivo, meu padrasto parecia ter uma agenda para nos livrar de todas as nossas memórias do meu pai real. Ele era muito ciumento com relação ao amor da minha mãe, e vinha nos atormentar quando ela nos mostrava qualquer carinho. Destruiu todos os pertences do nosso pai e nos proibia de ver qualquer um dos parentes do nosso pai. Olhando para trás, posso ver que o diabo estava usando para destruir nossas identidades. Minha mãe finalmente se divorciou dele quando eu tinha 13 anos de idade. Quando eu tinha 15 anos, minha mãe voltou a se casar novamente. Miseravelmente, as regras da casa permaneceram as mesmas. A violência continuava e a sobrevivência dependia de que todas nós, as crianças, nos tornássemos invisíveis e permanecêssemos imperceptíveis. Infelizmente, sei que o que experimentei ao crescer é muito comum. As circunstâncias podem ser diferentes, mas aqueles de nós que experimentaram o abandono e o abuso em nossa juventude, mesmo que isso tenha sido simplesmente o ter nascido de forma prematura como eu fui, interiorizamos a mensagem de que somos vergonhosos, não desejados e insignificantes. O resultado dessas mentiras é que podemos desenvolver padrões de comportamento que são projetados para nos proteger de um mundo hostil. Porque já experimentamos ataques nos níveis mais fundamentais da nossa identidade, pensamos que temos que fazer o que for preciso para matar a dor e, simplesmente, sobreviver. Uma das minhas táticas de sobrevivência foi desenvolver um senso de humor sarcástico. Meu humor girava em torno de trazer as pessoas para baixo e fazer com que se sentissem estúpidas e insignificantes.
Claro que, normalmente, não percebia que estava fazendo com que elas se sentissem mal, mas, inconscientemente, pensava que destruir a autoestima das outras pessoas me ajudaria a me sentir melhor comigo mesmo. Eu brincava com as pessoas sobre suas deficiências, pensando que estava apenas sendo engraçado, mas cada riso custava a alguém um pedaço de seu coração. Mesmo tendo encontrado Cristo aos 18 anos, passaram-se muitos anos antes que eu começasse a tratar a minha baixa autoestima. Como resultado, meu comportamento continuou e eu ainda não tinha ideia do quanto estava devastando as pessoas com o meu humor. Deveria ter compreendido isso, porque eu era a principal vítima do meu próprio humor. Frequentemente, fazia das minhas falhas a força das minhas próprias piadas. Eu tinha ficado acostumado a me sentir mal comigo mesmo por um longo tempo. A cultura da dor aprisionou a minha alma dentro de mim, mas o Senhor estava determinado a me ajudar a fugir dessa prisão. Aprendendo a amar a si mesmo, quando Nancy me confrontou sobre os danos que meu humor estava causando, percebi que não era apenas uma chamada para despertar para o fato de que eu estava machucando as pessoas. A maior revelação, para mim, foi a de que as pessoas valorizavam o que eu tinha a dizer. Sempre acreditei no que o meu padrasto tinha plantado em mim. As pessoas realmente não se importavam com o que eu pensava ou dizia. A constatação de que eu tinha valor iniciou o processo de desenraizamento das mentiras a meu respeito nas quais acreditava e me ajudou a descobrir quem eu realmente era. Deus havia me chamado de príncipe, e percebi que o encontro com Nancy e a interação que tive com o Senhor seria apenas o primeiro de muitos passos que Deus usaria para me levar para fora da minha prisão e para dentro do seu palácio. Eu tive outro encontro, cerca de um ano mais tarde, que se tornou o próximo passo na minha jornada para fora da escravidão. Tudo começou em uma noite fria de inverno de um domingo de dezembro. Cheguei atrasado à igreja e, quando abri a porta da frente do edifício, o vento quase arrancou a porta de suas dobradiças. A reunião de oração já estava em andamento quando entrei no local. Cerca de 100 pessoas estavam orando apaixonadamente, por isso tentei me mover sem fazer barulho de modo a não perturbar a reunião. Ao que passei pela porta, Bill, nosso líder sênior, cumprimentou-me. Ele tinha o sorriso mais estranho de todos no rosto. Ele me entregou algo que estava dobrado ao meio. Fiquei confuso com sua expressão enquanto olhava para o pedaço de papel. Finalmente, percebi que era um cheque, mas meus olhos incrédulos lutavam para comunicar o montante ao meu cérebro. Enquanto ficava claro para mim, comecei a gritar: alguém acabou de me dar $3.000. Ei, pessoal, alguém acabou de me dar $3.000. Bill, rindo histericamente, disse: é melhor você olhar para o cheque novamente. Olhei para o cheque de novo e percebi que nele estava, de fato, escrito $30.000. Eu quase desmaiei. Comecei a saltar para cima e para baixo, gritando: $30.000. Alguém acabou de me dar $30.000. Estava tão atordoado que, durante vários minutos, mal podia falar. Olhei para a assinatura e percebi que nem sabia quem era a pessoa que tinha me dado dinheiro. Esse mistério definitivamente engrossava o enredo e trazia mais entusiasmo. Muitos dias se passaram antes de eu finalmente descobrir a identidade do homem benevolente. Ele era novo em nosso círculo de comunhão e tinha participado de uma classe em que eu tinha ensinado anteriormente naquele mesmo ano. Uma noite, enquanto orava, ele sentiu o Senhor dizer-lhe para me dar uma parte de sua herança. Escrevi-lhe um cartão para expressar minha gratidão, mas a coisa mais estranha aconteceu em seguida. Evitei esse homem completamente durante vários meses depois de ele ter me dado esse presente inacreditável. Primeiramente, o que eu estava fazendo não era tão óbvio, mas, com o passar do tempo, tornou-se mais evidente. Eu o via em uma determinada sala da igreja, virava e andava em outra direção. Em uma ocasião, corri para o banheiro dos homens, perguntando-me se conseguiria chegar lá a tempo e, assim que entrei no banheiro, notei que ele estava lá. Ele estava de costas para mim e não tinha me visto, então eu corri para fora. Tive que correr todo o caminho até o outro lado do edifício para encontrar outro banheiro. Enquanto estava correndo ao redor do prédio, um pensamento me ocorreu: algo está errado comigo. Eu realmente não tinha a menor ideia de por que estava me comportando de forma tão estranha, e isso me incomodou. Quando fui para a cama naquela noite, eu não conseguia dormir. Estava frio e escuro, e o vento estava uivando. Parecia que eu estava lá desde sempre. Fiquei olhando para o relógio, esperando o dia amanhecer, me mexendo, me virando e ponderando sobre o porquê de eu estar me comportando de modo tão peculiar. Eu não conseguia tirar o meu pobre comportamento de fora da minha cabeça.
Minha mente voltou-se para as outras vezes ao longo dos anos em que eu tive os mesmos sentimentos em relação a outras pessoas que me valorizaram de uma forma especial. Pensei sobre quantos desses relacionamentos eu tinha sabotado ao não permitir que as pessoas me amassem. Percebi que amava presentear as pessoas, mas nunca gostava de receber delas. Ainda assim, o meu comportamento não fazia sentido. Finalmente, em desespero, busquei o Senhor em oração. Senhor, você sabe o que está errado comigo? Sim, ele respondeu imediatamente. O que é? Perguntei com cautela. Você realmente quer saber? Ele perguntou. Essa foi uma pergunta reveladora. Estava realmente bastante nervoso sobre descobrir o que havia de errado comigo, porque eu tinha vivido na negação por um longo tempo. John Maxwell certa vez disse: as pessoas mudam quando se machucam tanto que têm de mudar, aprendem o suficiente a ponto de quererem mudar, ou recebem o suficiente para serem capazes de mudar. Reconheci que estava me machucando tanto que precisava mudar. Sim, eu quero, Senhor, eu respondi. Jesus disse: o problema é que você não se ama o suficiente para se sentir digno de $30.000. Você está com medo de que, se aquele cara generoso viesse a conhecê-lo, ele se arrependeria de ter lhe dado dinheiro. É por isso que não quer que ele chegue perto. Minha ansiedade foi crescendo. Eu já não podia negar que precisava de ajuda. Perguntei: o que devo fazer? Aprenda a amar a si mesmo tanto quanto eu o amo. Quando fizer, você vai esperar que as pessoas o amem mais à medida que elas começarem a conhecê-lo melhor. Ele respondeu. Estava atordoado. Não podia acreditar no que era a raiz do meu problema. Até esse ponto, o amor que não tinha por mim mesmo nunca tinha sido exposto assim. Eu sabia que os outros me amavam, especialmente minha esposa e filhos, e eu sabia que o Senhor me amava. Não tinha percebido que eu não me amava. Através daquela experiência, aprendi que sempre que alguém nos valoriza mais do que valorizamos a nós mesmos, tendemos a sabotar nosso relacionamento com essa pessoa. Secretamente, não queremos que elas cheguem perto o suficiente para saberem que não somos tão bons quanto elas pensam que somos. Da minha observação como pastor, um dos melhores exemplos disso são os adultos solteiros que estão procurando uma companhia e não conseguem encontrar a pessoa certa ou alguém suficientemente bom. Muitas dessas pessoas têm problemas em ir além da amizade com o sexo oposto e, quando a amizade começa a quebrar os limites exteriores de seus corações, entrando no átrio interior de suas almas, elas começam a fazer coisas para destruir o relacionamento. Elas têm medo de que seu amado venha olhar profundamente dentro delas e veja as imperfeições que estão convencidas de que ele verá. É com o tempo que aprendemos a amar a nós mesmos da maneira que Deus nos ama e a nos vermos com os olhos de nosso Pai. Nunca o suficiente há outra mentira que impede os escravos de experimentarem a verdade de sua identidade em Cristo. Mencionei anteriormente que, quando se é treinado para se sentir insignificante, você desenvolve habilidades de sobrevivência para tentar evitar a dor dessa realidade. Um escravo se utiliza de habilidades de sobrevivência, porque acredita que a vida é um grande mundo de cada um por si. Essa mentalidade de pobreza é o principal atributo de um escravo. Quer um escravo tenha experimentado a pobreza em suas finanças ou no amor e na afirmação, todos os escravos têm a crença comum de que nunca haverá o suficiente para eles. Eles vivem no medo, lutando com a sensação de que o poço está prestes a secar. Deus nunca teve a intenção de que vivêssemos na pobreza em qualquer área de nossas vidas. A Bíblia está cheia de promessas de provisão de Deus para o seu povo. Salomão disse: eu fui jovem, e agora eu sou velho. Ainda assim eu não vi o justo abandonado, nem a sua semente mendigando o pão. SL 37:25. Jesus deixou isso ainda mais claro quando disse: por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, ó pequena fé? Portanto, não fiqueis cuidadosos, dizendo: o que comeremos ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos?
Porque todas estas coisas os gentios buscam. Porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitas de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis cuidadosos, pois, com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. 6:25-34. As aventuras de Ed, quando minha esposa, Kate, e eu adotamos o nosso filho Ed, vi em primeira mão como a mentalidade de pobreza pode conduzir as pessoas a viverem em uma realidade que as cega tragicamente para a prosperidade que Deus pretende dar-lhes. Ed cresceu na pobreza material, mas suas atitudes e comportamento tipificam a mentalidade de sobrevivência que pode ser vista em pessoas que crescem em lares financeiramente estáveis, mas experimentam a escassez em outras áreas de suas vidas. Em 1990, começamos a trabalhar com o Departamento de Condicional do Condado de Trinity, em Lewiston, Califórnia. O departamento ordenou a todas as crianças que estavam em liberdade condicional em Lewiston que viessem ao nosso grupo de jovens. 2 vezes por semana jogávamos basquetebol e voleibol e, no intervalo, eu pregava para eles. Ed era um jovem de 14 anos de idade que vinha toda semana. A mãe e o pai de Ed eram ambos viciados em drogas, de modo que Ed foi largado para se erguer por conta própria. Ele era um garoto alto, de pele morena e cabelos castanhos. Embora não estivesse em liberdade condicional, ele gostava de jogar basquete com a gente. Ele frequentava os projetos junto com as crianças rudes, mas geralmente era muito calado. Pouco a pouco chegamos a conhecê-lo. Cerca de 1 ano depois que conhecemos Ed, decidimos tentar adotá-lo. Fizemos algumas pesquisas e descobrimos que havia 2 maneiras de ganhar a custódia dele. Poderíamos convencer seus pais divorciados a assinarem a custódia para nós ou poderíamos ir ao tribunal e lutar por ele. Decidimos tentar convencer seus pais. Levei Ed ao apartamento de sua mãe, como tinha feito muitas vezes antes. Ele costumava ficar com a gente aos fins de semana, mas dessa vez fui até a porta com ele. Meu coração estava disparado e percebi que não havia luzes acesas lá dentro. Pensei que ninguém estava em casa, mas enquanto Ed forçava para abrir a porta eu podia ver uma figura sentada no chão, encolhida perto do canto da sala escura. Era a sua mãe. Não havia móveis e era nojento além de qualquer descrição. A sala estava congelando. Soube mais tarde que eles não tinham eletricidade há meses. Sua mãe estava obviamente passando por uma ressaca, depois do êxtase da droga. Ela estava tremendo, com seus olhos imóveis em círculos pretos profundos, e seu cabelo embaraçado e fibroso. Ela olhou para mim e perguntou: "O que você está fazendo aqui?" "Eu quero a custódia do seu filho", eu disse, nervoso. Ela olhou para Ed, que estava segurando as lágrimas. "Ok, você pode ficar com ele." Ela disse, baixando a voz em vergonha enquanto assinava os papéis da custódia. Saímos de lá e dirigimos para Lewiston para falar com o pai de Ed. O ambiente no carro estava tranquilo, enquanto minha mente era inundada pelas imagens do que tinha acabado de ver. Meu coração estava pesado e partido. Perguntei-me quantos Edis mais haveria lá fora no mundo. Eu só podia esperar o melhor quando imaginava como seu pai seria. Cerca de 30 minutos depois, chegamos à casa de seu pai. Parecia uma casa típica de usuários de drogas. O jardim da frente estava recheado de carros antigos e lixo. Quando nos aproximamos da porta da frente, meu coração disparou e vi que a porta já tinha sido aberta. Ed entrou na minha frente e eu o segui. Enquanto entrávamos na casa, notei que havia vários homens e mulheres sentados no chão. Alguns outros estavam deitados em sofás. A sala estava cheia de fumaça. Um homem pequeno e forte, coberto de tatuagens, estava olhando para nós. Ele disse, com voz irritada: "O que você quer?" Eu mal conseguia encontrar palavras. Meu coração parecia estar batendo fora do meu peito. "Eu quero a custódia do seu filho", eu soltei. Ele olhou para Ed, que estava envergonhado, e disse: "Você quer viver com ele?" Ele perguntou. "Sim", respondeu Eddie. "Tudo bem, pode me dar os papéis que vou assiná-los." Ele rabiscou sua assinatura em letras grandes e jogou os papéis de volta para mim. Partimos imediatamente. Fiquei contente de sair de lá sem arrumar briga, e Ed estava animado para começar sua nova vida. O ano seguinte foi repleto de muitas risadas e um monte de lágrimas enquanto Ed se ajustava ao seu novo estilo de vida. Pouco a pouco, começamos a reconhecer as características da mentalidade de pobreza em Ed. Isso, obviamente,
Tinha sido formado em seu coração durante sua dura infância. Jantamos juntos como família na maior parte do tempo. Enquanto comíamos nossas refeições, Ed mantinha o olho no alimento que sobrava. Sempre havia muito, mas Ed parecia preocupado que fosse faltar. Quando as tigelas eram esvaziadas em cerca da metade delas, ele enchia o prato novamente e, em seguida, escondia a comida em torno do seu prato e em seu guardanapo. O resto de nós apenas fingia que não percebia, mas isso nos deixava tristes. O primeiro Natal de Ed com a gente foi emocionante. Aprendemos que ele realmente nunca tinha tido Natal, porque sua mãe vendia todos os presentes que ele recebia para adquirir drogas. Decidimos ir ao extremo e encher as crianças de presentes. Gastamos centenas de dólares e distribuímos o dinheiro igualmente entre todos eles. Havia tantos presentes que mal podíamos ver a árvore. Finalmente, o dia de Natal veio e sentamos juntos para abrir os presentes. A família toda estava tendo uma explosão de alegria ao assistir Ed abrir os presentes. Ele era como uma criança pequena. O único problema era que ele não deixava ninguém pegar seus presentes uma vez que eles fossem abertos. Mais tarde, à noite, depois do jantar, Ed sussurrou algo no ouvido de Kate. Kate preparou meias para cada uma das crianças e as encheu de pequenos presentes. Jason e Ed tinham histórias em quadrinhos em suas meias. O único problema era que ela tinha colocado acidentalmente 4 livros na de Jason e apenas 2 na de Ed. Ed queria saber por que Jason recebeu mais do que ele. Ed sempre estava com medo de que não teria o suficiente. Um espírito de pobreza geralmente conduz escravos a desenvolverem uma mentalidade de sobrevivência. O medo da falta é baseado em mentiras, e até que essas mentiras sejam quebradas, as pessoas não conseguem reconhecer a provisão de Deus em suas vidas. Quando Ed se tornou parte da nossa família, tinha tudo o que precisava e queria. Sua velha vida se foi. Contudo, até que deixasse de acreditar naquelas mentiras, ele não conseguiria relaxar e aproveitar a vida com a gente. Felizmente, Ed está livre de sua velha mentalidade. Ele tem crescido para ser um jovem incrível e se formou na faculdade. Estamos muito orgulhosos dele. Escravos têm uma mentalidade de pobreza. Eles sempre acham que seus recursos são limitados. Acreditam que quando alguém recebe algo, isso tira um pouco da provisão que poderia ser deles. Supõem que a bênção de alguém traz um custo para eles. A história do filho pródigo em Lucas 15 ilustra esse ponto com clareza. Tendo desperdiçado sua herança, o filho mais novo chegou em casa em busca de refúgio. Seu pai estava tão animado em vê-lo que fez uma festa. Ele estava guardando o novilho gordo para tal ocasião. E, finalmente, era hora de comemorar. Todos foram à festa, exceto o irmão mais velho, que ficou fora no campo. Quando seu pai não viu o irmão mais velho na festa, ele foi procurá-lo. Ele o encontrou lá fora, sozinho. Por que não está vindo para comemorar? O pai perguntou. O irmão mais velho gritou: Você deu-lhe o vitelo gordo, mas nem sequer me deu uma cabra. Seu pai estava atordoado. Ele olhou para o seu filho, focando em sua alma com os olhos de um pai amoroso, e disse: Eu dei a ele o novilho gordo, mas você possui a fazenda. Resumo de Lucas 15, 11 e 31. Por que raios o irmão mais velho saiu à espera de seu pai para que lhe desse uma cabra quando ele possuía a fazenda inteira? Ele falhou em reconhecer que era um filho e não um servo. A revelação da nossa verdadeira identidade irá destruir o espírito de pobreza em nossas vidas. Até que isso aconteça, vamos continuar a pensar que há limites sobre o que podemos ter. Como resultado, ficamos com ciúmes de quem recebe algo que não temos. Isso transborda para todos os aspectos de nossas vidas, incluindo trabalho, amigos e posições dentro da igreja. Um reino de finanças, infelizmente, a maioria de nós na igreja ainda está pensando como o irmão mais velho. Perdemos de vista o fato de que não apenas trabalhamos na fazenda. Somos filhos e filhas do dono, e o nosso pai tem muito. Acredito que essa revelação vai mudar totalmente a nossa forma de pensar e planejar o nosso futuro. A maioria de nós ainda está olhando para a nossa provisão, o que o nosso extrato bancário diz, para ajudar a determinar a nossa visão, portanto, estamos vivendo dentro dos limites de nossas possibilidades em vez de vivermos pautados em suas bênçãos. Por exemplo, se estamos construindo um novo edifício, argumentamos que devemos desistir de algum outro projeto para cobrir o custo. No entanto, temos sido chamados a viver além da razão e muito além das fronteiras das nossas próprias habilidades. Se não podemos fazer mais do que meros homens, então não vamos dizer aos outros que somos uma parte da igreja de um Deus vivo.
Temos de realizar mais do que o Elks Club nota se vamos chamar Deus de nosso Pai. Isso nos obriga a viver pela fé na provisão de Deus. Quando confiamos diariamente em Deus como nosso provedor, então vamos usufruir dos recursos do céu. Sei que existe uma real necessidade de verdadeira mordomia no corpo de Cristo, mas muito do que é chamado mordomia na igreja é simplesmente medo que se disfarçou de sabedoria. Paulo disse isso melhor. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, em glória, por Cristo Jesus, FL 4:19. Entendeu? Ele disse, Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, em glória. Ele não está me suprindo conforme a minha necessidade, mas segundo as suas riquezas. Muitas vezes eu perguntei às pessoas o que elas faziam para ganhar a vida. Algumas delas disseram, eu vivo pela fé. Eu aprendi ao longo dos anos que essa declaração normalmente significa, eu não tenho um emprego. Eu dependo de pessoas que fazem doações ao meu ministério. A crença implícita é que as pessoas que recebem um salário não precisam crer em Deus para o seu sustento. Essa ideologia é problemática. Se pararmos de viver pela fé quando começarmos a receber uma renda regular, então reduziremos a nossa provisão à nossa capacidade de fazer acontecer ao invés de confiar na capacidade do Senhor em prover. A mentalidade de escravo pode ser encontrada em todos os níveis da sociedade e em todas as esferas da vida. A conta bancária de uma pessoa não traz qualquer indicação de que ela está experimentando a provisão de Deus ou não. Uma pessoa pode ter um monte de coisas, mas ainda assim sentir-se insegura e temer que algo possa acontecer-lhe e ela venha a perder tudo. Quando escravos adquirem dinheiro ou coisas, eles tendem a extrair sua identidade disso. A verdade é que o homem não é medido pelo que ele tem, mas pelo que o tem. Algumas pessoas possuem casas, mas às vezes parece que as casas possuem pessoas. Quando vivemos apenas para obter coisas, ou trabalhamos tanto que não temos tempo para os relacionamentos importantes que temos em nossas vidas, eu me pergunto se nós temos coisas ou se elas nos têm. O que vejo é que há uma diferença entre ser rico e ser próspero. As pessoas prósperas se recusam a serem reduzidas aos seus respectivos saldos financeiros e suas riquezas não as têm. Elas não se preocupam com o dinheiro, porque sabem que sempre haverá o suficiente. A autoestima das pessoas ricas está diretamente ligada ao demonstrativo de lucros e perdas delas. Elas gastam uma grande quantidade de energia, seja perseguindo dinheiro, seja tentando mantê-lo. Não quero dizer que não devamos ter grandes hábitos de trabalho. Só quero dizer que os príncipes não trabalham por dinheiro, mas, ao invés disso, eles trabalham para Deus. Quando um pobre recebe uma grande quantidade de dinheiro, a pergunta que precisa ser respondida é: Deus ganhou uma fortuna ou perdeu um homem? Pobres muitas vezes perdem de vista suas prioridades quando recebem dinheiro, mas príncipes não extraem sua identidade a partir do que têm, porque sabem que a sua identidade não depende de seu desempenho ou de suas posses. Príncipes possuem coisas, mas nunca deixam que as coisas os possuam. O resultado é que eles são capazes de experimentar a vida sem as preocupações que Jesus lhes prometeu e são livres para buscar primeiro o reino, sabendo que tudo de que precisam lhes será acrescentado. A terra prometida dos príncipes está cheia das bênçãos do Pai. Ele quer derramar o seu amor em nós, derramar suas bênçãos em nós, e dar mais do que podemos conter. Os salmos colocam isso de uma forma melhor. Louvai ao Senhor. Abençoado é o homem que teme ao Senhor, que se deleita grandemente em seus mandamentos. Sua semente será poderosa sobre a terra. A geração dos retos será abençoada. Fartura e riquezas estarão em sua casa, e sua justiça dura para sempre. SL 1213. Notas do capítulo. Nota 1. Espécie de instituição de caridade americana, NT. Voltar.